A minha trajetória começou como professora da rede pública. Eu fui professora de História durante quase 20 anos no ensino fundamental e no ensino médio. E desde sempre, assim, do início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com romances, com leitura de romances. Isso começou especialmente num curso de formação de professores do antigo magistério, do ensino de nível médio. E foi numa turma de pedagogia em que a turma era muito interessada em história, mas eu não, a vida cotidiana, os fatos, a mentalidade não aparecia muito na maneira como eu estava dando aula com essa história oficial, os livros didáticos. Aí me veio, né, uma estratégia de, junto com as aulas sobre história do Brasil, colônia, império, república, eu escolhi alguns romances, desde dos mais clássicos, né, como Memórias de um Sargento de Milícias, Machado de Assis, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Drummond, chegou até o golpe militar, então um grupo leu o Quarupi, do Antônio Calado. E foi uma experiência muito interessante porque, ao mesmo tempo, houve um contato delas com a literatura e uma ampliação do conhecimento que elas passaram a ter da história. Elas começaram a falar dos tempos históricos com mais intimidade, né? Aí eu continuei com o meu trabalho como professora, acreditando que aquilo era uma coisa que eu estava produzindo, minha, e que estava se desenvolvendo muito bem, até que eu senti a necessidade de conhecer melhor o estudo da crítica literária. Então eu fui buscar informação na universidade. Aí eu voltei para a faculdade, fiz um curso de letras, porque eu queria conhecer de perto a história da literatura, a crítica literária, e acabei propondo um mestrado que tratava do ensino da história através da literatura, né? Tem uma hipótese aí por trás de que a literatura, ela tem sentidos variados para quem lê, né? O leitor, ele é livre para fazer a leitura que quiser. As pessoas podem ler por divertimento ou ler em busca de conhecimento. Mas se a gente pensar que a literatura, ela guarda a memória da humanidade, e a escola é também um lugar, né, de preservação da cultura, então, literatura tem a ver com cultura e escola tem a ver com cultura, né? Eu considero assim que trabalhar com literatura é trabalhar com a história da humanidade, né? E, ao mesmo tempo, trazer para as pessoas um conhecimento sobre a história e sobre a humanidade, sobre si mesmo, né? E daí eu fiz um trabalho com formação, um estudo sobre a história dos professores, da profissão docente, no mestrado. E como o meu interesse sempre foi trabalhar com fontes literárias, foi tudo juntando, né? Eu comecei com a experiência escolar de leitura de romances no ensino de história. E no mestrado, eu acabei usando fontes para a história da profissão docente, que eram romances escritos por professores. Então, eu continuei na mesma área, né? E o doutorado, eu fui também trabalhar uma coisa que é uma paixão minha, né? E a gente faz muito da pesquisa, sempre a partir de algum dado interno nosso, alguma questão que a gente tem, né? Então eu tinha um interesse que não se desenvolveu no mestrado, porque eu encontrei outro interessante, que era a história da educação, então ele ficou meio guardado. Aí no doutorado eu retomei, que foi a análise
das crônicas do Stanislau Ponte Preta. Inclusive, né, dando depoimento para professores, as crônicas são modos de entrar na vida cotidiana de outras épocas e trazer discussão sobre como as pessoas pensam, tudo, né? A política, a vida, a cidade, através dos cronistas. E é uma fonte fácil porque ela está nos jornais, a gente pode pegar isso, né? Então eu fiz um estudo sobre as crônicas do Stanislau Ponte Preta, que foi um humorista que fez a crítica da ditadura militar, tá? Então ele fez um trabalho, ele escreveu sobre a vida política do Brasil desde os anos 40 até 69. Ele morreu em setembro de 69, pouquinho antes do AI-5. Isso foi meu doutorado e esse tempo todo eu fui professora de história e depois disso a vida vai levando, né? Mas sempre eu me interesso muito pelo magistério, é o lugar onde eu me realizo mais, né? É a situação da sala de aula. E prestei um concurso e hoje eu trabalho com metodologia de ensino de história no curso, na Universidade de São Paulo, em 2 cursos. No curso de licenciatura em História, então eu dou a parte prática de formação inicial, né? Aquela formação ainda no curso de graduação, a disciplina que chama-se Metodologia de Ensino de História. E para o curso de Pedagogia, eu trabalho com a metodologia de ensino de História, no curso de Pedagogia. E aí, nesses momentos, eu sempre procuro fazer a minha bandeira, né, da leitura dos romances e da literatura. Foi mais ou menos assim a minha trajetória, né? Esse meu interesse pela fonte literária acabou me aproximando de obras escritas por professores. E quando a gente pensa a formação do professor, aparece como predominante textos que vêm da área das ciências da educação, né? Então se discute muito teoricamente as funções de ensino, a situação da escola pública, os métodos de ensino, mas isso aparece sem se pensar a atividade prática de sala de aula. E uma coisa que falta, e que a gente pode, de alguma forma, já introduzir, não que termine ali a formação, seja pensar que aquele indivíduo trabalha numa atividade que é essencialmente prática. E os romances que são escritos por professores, esses professores trazem um ponto de vista que é aquele de um modo como ele sente as questões da sala de aula. Porque os romances, eles representam um cenário. Eu vou dar um exemplo de um dos romances, né? É uma professora, uma personagem professora, que ela vai contar a sua trajetória desde o início como professora em escola rural, e ela conta, através das cenas literárias, ela conta como foi o ingresso na carreira, como ela encontrou, quais as dificuldades que ela teve como professora de escola isolada, como ela fazia para fazer a alfabetização, ensinar geografia. Tem cenas que descrevem essas práticas. Isso, no ato de leitura e depois numa atividade de reflexão escrita dentro de uma disciplina de metodologia de ensino, né? Ou dentro de uma disciplina de história da educação, que também eu trabalho, às vezes, na disciplina de história da educação. A leitura ela tem um sentido de produzir novas questões sobre o tema, né? Que podem estar aparecendo nessa leitura que trata do passo a passo, do cotidiano, da realidade concreta. Então é uma leitura que eu chamo de assistida,
né? Ela não tem aquele o fim da fruição ou do divertimento. Ela tem um objetivo de fazer aprofundar ou chamar atenção ou problematizar ou levantar para elas questões que nem sempre, que não vão estar presentes no texto teórico. Então, como é que faz para conversar com uma criança sobre o que é o estado de São Paulo? Então, a Doralice, que é aquela personagem do romance, né, ela fez assim, ela levou as crianças para o jardim, que isso está no romance. Ela levou as crianças para o jardim e lá ela falou, olha, fez um desenho no chão e tem lá aquela historinha. Aquela historinha pode se transformar num tema e através da escrita pode ser uma coisa que produz na pessoa uma introdução aos saberes da prática. Por trás tem uma ideia de que na formação docente existem 3 tipos de saberes, né? Os saberes das ciências da educação, os saberes técnicos e os saberes da prática. Então, para desenvolver os saberes da prática é que eu tenho justificado, né, a presença dos romances. Bom, existem muitos subgêneros de romances escolares, que eu acho que para a formação e mesmo para aqueles que pretendem continuar como formadores e formadores, é uma sugestão interessante. Conhecer essas obras que tratam do universo escolar. Então, existem os escritores, muitos deles, acho que é quase um caminho, eles vão da ficção até uma abordagem autobiográfica. Então, muitos escritores escrevem livros autobiográficos e a próprio gênero faz eles falarem das situações escolares. Então, a gente tem Graciliano Ramos, com o livro Infância, Raul Pompeia, com o livro Ateneu. O Machado de Assis, ele tem um conto muito interessante que chama o Conto de Escola, que dá o universo dos jovens, né? Das crianças no século XIX, 1870 e tal. Então, esse distanciamento, ver uma outra situação, né? De situações de infância e de escola do ponto de vista dos escritores. Isso é um tipo de romance, né? Existem outros romances que são de professores que têm como sentido, o sentido dele é refletir sobre a profissão, que é uma outra linha que a gente pode abordar a história da educação pela história da profissão, né? Existem romances que tratam da trajetória de leitura de pessoas, de escritores que falam sobre o seu processo de leitura, né? Então, estou lembrando agora um que é muito interessante nos cursos de formação de professores. Chama-se A Língua Absolvida, do Elias Canetti. Elias Canetti, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura no início dos anos 70. Ele é um escritor búlgaro, judeu, de origem judia, né? E ele escreveu 3 volumes da sua autobiografia. O primeiro volume chama A Língua Absolvida. É a história da alfabetização e das leituras que ele foi fazendo desde a infância. Tudo isso sendo introduzido no currículo, né, faz abrir os horizontes. E um outro elemento que eu gostaria de destacar é que a literatura ali, ela entra como uma fonte de conhecimento. Não é uma fonte fechada, mas é uma fonte que ativa, que mobiliza as pessoas a pensarem sobre elas mesmas. Porque quando a gente está lá no silêncio da leitura, parece que a gente está se evadindo, né? Mas, na verdade, nunca é inútil ler, né? Porque o que você está admirando é a vida do outro, né? Então, você lê qualquer romance, né?
Não estou falando de qualidade, coisa de qualidade. Mesmo romance folhetim, esses romances que se vende em banca de jornal, isso pode introduzir, isso é a característica. Se você lê a vida de um outro e você ativa a sua vontade, você ativa a sua percepção de como você vive, né? Por comparação àquela história que você está lendo que é do outro. Parece que é um processo de identificação, né, quando a gente lê, mas na verdade é um processo de distanciamento que faz criar uma outra. Você se distancia, entra naquele mundo, né, e isso pode provocar outro, muda a sua maneira de ver o mundo, de ver o outro e se muda, né? Então, eu acho que esses materiais a gente chama de materiais não didáticos, né? Ou linguagens não didáticas, porque não é a linguagem do livro didático, né? Pode colaborar para a formação de professores. Lendo coisas da Magda Soares, acabei de ler um pequeno trabalho, até um comentário, né? Em que ela fala que essa questão do problema da falta de leitura do brasileiro, a questão da alfabetização, a gente só busca culpados, né? Então a discussão ela chega aí, ela não vai à frente, né? E pensando que a leitura é uma atividade de formação, então ela não é uma atividade assim positiva, que você tem um resultado definido, objetivo, porque tudo depende do tempo de maturação e da pessoa incorporar, se apropriar daquela formação. Por isso que a ideia de formação ela é diferente da ideia de instrução, de instrumentalizar o professor para dar aula, né? Daí eu percebi nas minhas propostas, na minha prática de pedir para professoras em formação lerem, que elas leem, né? Primeiro isso, né? Elas leem, tá? Talvez elas não. A questão é que há um padrão e uma ideia do valor da literatura, mas elas leem. Pode haver, o que acontece é uma falta de tempo para isso, né? Então, falta de hábito, mas você vai introduzindo, dando condições, elas leem.